Shalom, shalom, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional Tiago, capítulo 2. Glória a Deus, vamos já começar a leitura, mas antes precisamos orar, então eu te convido, vamos orar? Querido e amado, poderoso Deus, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Rei de Israel, Tu és o Deus de nossas vidas. Te convidamos agora, Espírito Santo, para que esteja aqui conosco, para que fale ao nosso coração, para que nos ministre, para que venha, Senhor, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que possamos, Senhor, ser convencidas por Ti, Deus, de tudo que temos feito que não tem Te agradado, Senhor, para que possamos nos arrepender, Pai, e viver, Senhor, segundo a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor. Ensina-nos a Tua palavra, queremos entender, Pai, o que a Tua palavra diz, o que Tiago escreveu aqui, que entre no nosso coração, que possamos ser ministradas por Ti e que venha fazer a diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Capítulo 2 do livro de Tiago. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica aqui em pé ou ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Bom, aqui Tiago fala, sobre a acepção de pessoas, para a gente não fazer acepção de pessoas, né? Seja pobre ou rico, seja o que for, seja qual for a classe, a cor da pele, seja o que for, que a gente não faça acepção de pessoas, que a gente simplesmente abrace elas, até mesmo porque o Senhor abraçou. Então quem somos nós para condenar, né? Vamos continuar aqui que Tiago fala, versículo 14. De que adianta, meus irmãos? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se. Se porém lhe der nada, de que adianta isso? E assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem.
Então, assim, eu e você, não adianta a gente dizer, eu creio, eu tenho fé que um dia minha vida vai mudar, eu creio, um dia eu vou ter aquela casa, vou ter aquele carro, um dia meu filho, eu creio, vai estar aqui adorando ao Senhor. Eu tenho fé que meu marido, um dia eu creio que vai estar ali com temor no coração, de mãos levantadas, amando o Senhor. Então, você pode até crer, ter fé, mas isso até o diabo tem, né? Ele tá falando que isso aqui a gente precisa ter fé e precisa ter obra. Se você quer seu esposo adorando ao Senhor, temendo ao Senhor, então faça por onde? Então seja testemunho dentro de casa. Então ore por ele, mas também tenha atitudes para que ele diga, nossa, essa mulher realmente foi transformada, eu também quero esse Jesus que ela serve. Sabe, se você quer seus filhos longe das drogas, longe só do celular, sabe, longe de tudo que não aproxima de Deus, então dê exemplo dentro de casa, chame ele para perto, esteja presente, esteja no hoje, sabe, olhe no olho, não só ore por ele, mas faça coisas também para que ele queira, para que ele deseje, para que ele diga, eu quero servir o mesmo Deus de minha mãe. Se você quer aquela casa, então assim, ore por ela, coloque ela no mural dos sonhos, visualize, ore, faça guerra espiritual, mas também faça algo que tenha obras, vá no lugar para saber quanto é que ela é, faça parcelamento, veja se você pode, que formas de pagamento você pode ter, à vista, parcelada, financiado, como é que é. Então, assim, e trabalhe para ter aquilo, dê uma entrada. Então, assim, você precisa ter fé, sim, é extremamente importante, mas você também precisa ter obras, você precisa ter atitude, você também precisa fazer por onde. E é disso que Tiago está falando, a fé sem obras é morta. E crer por crer, os demônios, o diabo, todo o inferno crê, acreditem, mais do que eu e você, porque eles estiveram com Jesus e a gente nunca viu pessoalmente Jesus, a gente não é da mesma época que Jesus, né? Pois é, eles são. Então eles acreditam mais do que eu e você ainda. Vamos seguir aqui, versículo 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Então, ele acreditava na promessa, acreditava no filho da promessa, mas aí ele teve uma atitude, né? Sacrificar ali Isaque no altar. Então, assim, foi a obra. Vamos seguir aqui, versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam, uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Ela foi justificada pelas obras quando acompanhou os espias e os fez sair por outro caminho. E assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Você pode ter um corpo, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então você pode ter um corpo, mas se seu espírito estiver morto, né? No caso espiritualmente, você tá morto também, sabe? Você também tá, já era. E tá falando assim, a fé, se não tiver obras, também é morta. Então é importante nós termos fé e também termos obra, termos atitude. Amém?